Eu tenho algumas provas bem realistas e outras mais, eu diria, controversas de que nós já somos ciborgues. E o que isso tem a ver com você? Sim, nós já somos ciborgues. E o que são ciborgues? São pessoas, metade humanos, metade máquinas. E sim, já existem muitas pessoas que são parte humanas e parte máquinas, inclusive você. Esse vídeo vai te ajudar a entender um pouco mais do presente e do futuro e entender o que tudo isso tem a ver com seus processos de aprendizagem. Esse vídeo também vai te mostrar várias histórias e jornadas interessantíssimas que podem ser úteis tanto em uma conversa de bar quanto em um seminário para milhares de pessoas. E é isso que a aprendizagem faz com a gente. Ela faz com que a gente use conceitos para a vida. Então vamos aos fatos que já comprovam que nós já somos ciborgues. Fato número 1, você vê as horas com a mão direita. Se você já viu o filme Os Estagiários, você deve se lembrar que os dois protagonistas são vendedores de relógio. E logo no começo do filme, antes de eles tentarem o estágio na Google, eles são demitidos da empresa onde eles trabalham há anos. E por que eles são demitidos logo no início do filme, sendo que eles são bons vendedores? Eles mostram que são bons vendedores. O chefe deles fica o seguinte: olha, vocês estão sendo demitidos porque ninguém mais usa relógios, são poucas as pessoas que usam. E aí o Owen Wilson até falou assim: não, que isso, as pessoas não confiam em tecnologia. Você pode pegar, por exemplo, o Exterminador do Futuro. E aí depois disso, depois de o Owen Wilson falar que as pessoas não confiam em tecnologia, o chefe deles vira para a secretária e fala: que horas são? E a secretária, com 50 e poucos anos, ela tá com o relógio na mão esquerda, ela pega o celular que está em cima da mesa, olha e diz que horas são. Esse tipo de cena, alguém olhando o celular para ver as horas, alguém olhando o celular para ver filmes ao invés de olhar para a tela de uma televisão, é muito comum hoje em dia. Nós víamos filmes pela televisão, nós líamos jornais em um papel impresso, nós víamos jornais eletrônicos pela televisão também. E hoje tudo isso faz parte do nosso braço direito. Mas Carol, você tá de sacanagem comigo, né? O celular não faz parte do nosso corpo. Ele pode não estar entranhado na sua pele, mas já é uma extensão do corpo humano. Portanto, prazer ciborgue, meu nome é Carol. Segundo fato, existem ciborgues da visão? Ok, vamos ser justos. O primeiro homem a realmente ser reconhecido como um ciborgue foi Neil Harbison, um artista espanhol diagnosticado com acromatopsia, uma espécie de daltonismo. Foi em 2004 que a comunidade internacional deu ao Neil o título de ciborgue. Embora eu e você já saibamos que nós já somos ciborgues também. Para que você entenda o que a acromatopsia é, basta saber que ela causa uma cegueira completa das cores. O que significa que o Neil só conseguia enxergar o mundo em preto e branco. Mas o Neil conseguiu descobrir, durante os estudos dele na Universidade de Arte de Dartington, a possibilidade de sentir as cores por meio de sons. E daí o Neil conseguiu desenvolver uma anteninha que fica grudada na cabeça dele, e ele denomina essa anteninha de Eyeborg, e essa antena faz com que ele consiga distinguir o vermelho do azul e o azul do verde. E aí, pra gente levar essa história além disso, falarmos um pouco mais de super-humanos, o Neil consegue ver cores que eu e você não enxergamos, tipo infravermelho e ultravioleta. Legal, né? E agora nós vamos para a terceira prova. Antigamente, lá no passado, nós usávamos mapas de papel. Mas desde que você baixou o Waze pela primeira vez, sua alma de ciborgue não quer saber sobre o simples sistema de endereços em Brasília. Você já não dá a mínima. Se você não sabe onde fica um lugar, você simplesmente utiliza uma tecnologia para chegar até lá. E eu aposto que se você for do tipo ciborgue nerd, a voz do seu Waze vem de um robozinho que toda a comunidade das galáxias conhece, o C3PO. Trânsito pesado à frente.
Parece que fomos construídos para sofrer. É o nosso destino. Sim, você pode instalar no Waze a voz do C3PO. O fato é que o Waze, ou qualquer outro tipo de programa de mapa, de GPS, manda em você, porque é super confiável. Você sabe para onde ir. Quando você está com o Waze, você não precisa saber aonde ir. O que você precisa é da sua extensão robótica, que é o seu celular, e de uma conexão com a internet. Mas o fato que prova que você já é um ciborgue, você tem um amigo robô na Uber. Quando você entra num carro de uma pessoa desconhecida e sem uma licença de taxista, alguma coisa não está certa com a sua cabeça. Isso se você ainda vivesse lá no passado, em 2013. E olha que legal! Depois que a Uber e outros serviços do mesmo estilo chegaram ao Brasil, até mesmo carros de pessoas estranhas ficaram mais confiáveis do que os táxis. Você tem mais certeza de que o motorista da Uber é motorista da Uber, você não tem medo de que alguém da Uber vá te passar a perna, e você não precisa de uns pedaços de papel verdinhos para que você pague a sua corrida. E de onde vem toda essa sua confiança? Do seu braço direito de robô. Então imagine que você esteja atravessando a rua e de repente, BUM! Algum motorista, tão distraído quanto você, acabou de te atropelar e você perdeu sua mão. Credo, Carol! Credo o quê? Acidentes acontecem. Mas olha só o que poderia acontecer contigo. Você poderia ter acesso a mãos robóticas mesmo, conectadas ao seu corpo. Elas não seriam do estilo do Jax, mas já seriam alguma coisa bem maneira. E pasme! Graças a um sinal elétrico emitido pela tecnologia, já é possível sentir textura com esses dedos robóticos. É o caso de Denis Szabo. Ele teve a mão amputada e ele foi o primeiro humano a sentir com as mãos robóticas pela primeira vez. Isso significa que se um dia nós achávamos que as células-tronco seriam as primeiras a possibilitar que pessoas paraplégicas ou até tetraplégicas pudessem andar, pudessem sentir, hoje nós podemos ver que a tecnologia está caminhando para um lado um pouquinho diferente daquele que a gente estava imaginando antigamente, até um dia desses. Mas, a gente vai falar sobre esse assunto agora, porque eu vou tratar de nanotecnologia, o que nos leva a mais um fato que comprova que nós já somos ciborgues. As nossas atividades comerciais já estão implementando alguns servicinhos ciborgues por aí. Sabe, por exemplo, quando Luke Skywalker, ou então quando Darth Vader, ficam usando a força para ficar movendo as coisas por aí? Bem, você não vai ser capaz de fazer coisas legais assim necessariamente, mas existe uma empresa alemã chamada Digwell que promete uma coisa parecida. Ela promete instalar um chip sobre a sua pele para que você possa se conectar com o seu celular ou para que você possa, por exemplo, abrir a porta da sua casa sem precisar de uma chave. Um termo bastante utilizado para isso é tecnologia das coisas. Você pode, por exemplo, fazer o seu Nespresso com um celular, mas aí você tem que ter a máquina. Você pode, por exemplo, conectar a sua geladeira à internet, o que não é realmente uma coisa necessariamente muito útil, mas todas essas inutilidades podem se transformar em alguma coisa útil daqui para frente. Já pensou se você pudesse instalar um microchip no seu cachorro para ele fazer xixi no lugar certo? Seria engraçado ter um cyberdog. Ou não. Para ser sincera, eu não sei se eu instalaria uma coisa dessas em mim ou então nas minhas cadelinhas. Primeiramente que eu não sou fã de protótipos, né? Uma empresa dessas cria protótipos. Eu gosto da coisa pronta. E, em segundo lugar, ainda é um tema bastante controverso. Até onde isso poderia nos ajudar ou nos arruinar. E mais um fato relacionado à nanotecnologia que pode provar que você é um ciborgue ou está muito prestes a se tornar um ciborgue. Você pode estar há algumas décadas de se tornar amortal. Eu não conhecia esse termo, amortal, até um dia desses, e aí eu descobri que ele existe quando eu fui ler Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari. E tá aí um dos livros mais legais que eu já li na minha vida inteira. Ele provavelmente está entre os 10 melhores. Bem, amortal é um cara que não é mortal.
mas também é um cara que não é imortal. Isso significa o seguinte: se você fosse amortal, você não morreria por conta de doenças e você também não morreria por conta de velhice. E isso significa que o único modo de você morrer seria por morte matada. Fato é que você pode se tornar amortal em alguns anos, em algumas poucas décadas, se a nanotecnologia chegar aonde dizem que ela vai chegar. Alguns pesquisadores já dizem que a nanotecnologia vai nos salvar de doenças e também vai evitar que a gente envelheça até o ano de 2050. Os menos esperançosos estão falando em 2100. Considerando o tempo de existência do universo, isso não é nada. Ah, fala sério, Carol. Ciborgues até 2050, isso é tão possível assim? É claro que essas são apenas algumas hipóteses. Há alguns anos, nós pensávamos que os problemas com transportes públicos seriam resolvidos com questões de políticas públicas. E então apareceu a Uber com uma solução bem diferente. Nós também chegamos a pensar lá em meados do século XX que em poucos anos o homem chegaria a morar em Marte. Mas isso não aconteceu. Já a internet, como o próprio Harari falou no livro dele, ela não tinha sido prevista. E olha aí o tanto que ela faz parte das nossas vidas hoje em dia. Então, essa história de amortais é um grande, poderoso, magnífico, talvez. E considerando-se que os seres humanos têm um pequeno condãozinho para guerras, se a gente chegar até 2050 com a paz lá em cima, já tá bom demais. E como mais uma dica para você, se você quiser saber mais sobre ciborgues, como é que eles funcionam e tudo mais em nanotecnologia, você pode assistir ao filme do Exterminador do Futuro, que veio ao mundo agora em 2015. E nessa repescagem existe um ciborgue, o T-3000, que é um ciborgue nanotecnológico composto por pequenas partículas metálicas. Com aquela menina, Emilia Clarke, ela fez Guerra dos Tronos, ela fez a Daenerys. E é claro, tem o fucking Arnold Schwarzenegger. E fala aí, depois desse vídeo inteirinho, você ficou com alguma voz de robô na sua cabeça? Tá, provavelmente não. Mas eu acho que esse vídeo te deu algumas coisas a pensar sobre o futuro, sobre o passado, sobre o nosso presente. Por exemplo, quando eu li pela primeira vez que em 2050 nós já poderíamos ser amortais, eu falei, caramba, a coisa vai pegar fogo. E eu cheguei à conclusão de que, por enquanto, esse assunto não é tão polêmico, porque são muitos talvez aí no meio. Mas, se a nanotecnologia realmente vingar, isso vai ser assunto muito polêmico mais pra frente. E eu acho esse tema muito legal. Se você tem alguma curiosidade sobre ele, por favor, comente aí abaixo. Se você gostou de alguma parte do vídeo, comente também. Dê o seu like e, é claro, inscreva-se no canal. É um canal muito bacana sobre aprendizagem esquimaria. Um grande abraço, um beijo e até a próxima, hein? Tchau! That smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know.